Fala rapaziada, salve, salve, Catazinho na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de dicas para o Cartola. Desta vez a gente vai falar sobre valorização nessa terceira rodada, então fica comigo até o final desse vídeo, aproveita para se inscrever e deixar o seu like aqui embaixo e a notícia melhor, não poderia deixar de falar para vocês. Conseguimos, enfim, recuperar o nosso canal principal aqui no YouTube. Então vai ter muito vídeo, muita dica bacana. E espero que vocês não nos abandonem aí, tá? Se inscrevam aí no nosso canal se você ainda não é inscrito, né? Então conhece um pouquinho do nosso trabalho. Tamo junto, bora lá! Então vem comigo, bora lá, rapaziada. Sem mais enrolação, vamos trazer aqui o nosso time de valorização para ganhar bastante cartoletas nessa terceira rodada. Pelo menos a base dele, vocês já sabem onde encontrar esse time aí antes do fechamento da terceira rodada, lá no nosso canal no Instagram, tá? Então segue a gente aqui no Instagram, tem todas as dicas, todas as informações que vocês necessitam aí. Eu trago o nosso time, ou seja, o print do time lá que a gente fechou na live, né? E o time de valorização também. Basta clicar aqui nesse link e você vai ter acesso a todas as nossas redes sociais e grupos aí, inclusive o nosso plano de sócio, tá, galera? Quem quiser aí ter acesso a dicas tanto para o Cartola, Rede Pitaco, Tiro Curto, né? Times clássicos, né? O nosso próprio time de valorização aqui, né? O meu time pessoal lá no Cartola, onde eu jogo várias ligas, né? Então, fique à vontade aí para adquirir, basta clicar aqui, ou então buscar aí na Last Link, né, Catazinho, ou então na Rubla Catazinho também, que você vai encontrar, né? Liga grátis com premiação já foi, né? Já fechou, quem entrou não entra mais, né? Quem já entrou tá de boa aí, né? Logo depois a gente vai passar aí lá no nosso vídeo principal aí quem foi e quem tá sendo aí os melhores da liga. Por enquanto, lembrando que tá só na segunda rodada, é liga anual, né? Então tem muita coisa a acontecer ainda, né? Joga as nossas ligas tiro curto lá no Catimba, não se esquece, liga de R$1,50, então entra com quantos times você quiser. O canal no Instagram é aqui, ó, onde que eu vou deixar a íntegra desse time, beleza? Então acessa e entra, tá? Ó, tem o nosso grupo de palpites. Ontem acertamos uma odd impressionante lá, né? Com cartões no primeiro tempo, né? Se não me engano, foi odd 19. Grupo do WhatsApp e do Telegram, então fica à vontade aí, vem com a gente, né, galera? Vamos lá, olha só. Aqui, ó, passando o nosso desempenho. Catazinho valorização, 87 pontos da última rodada, né? 139 cartoletas já para conta aí. Então, já ganhamos aí 29 cartoletas em 2 rodadas, né? Então, vamos tentar buscar essa média aí para a gente tentar evoluir cada vez mais. Lembrando que esse time aqui joga várias ligas de valorização e eu tô aqui em segundo em todas. Tô em segundo em todas as ligas, né? Eu quero a liderança, então vamos buscar, né? Deixa eu ver aqui no Nacional por patrimônio, né? Vamos ver aqui no Nacional por patrimônio, onde a gente tá, né? Por patrimônio, tá? Por patrimônio, a gente já é o top 2.894. Entre quantos mil times? 2.488. Vamos buscar o top 1000. Vamos buscar o top 1000, tá? Vamos buscar aí, a gente está muito próximo, não vamos deixar passarem a gente. Vamos lá, galera, olha só. Vou vender todo o nosso time. E como vocês sabem, quem assistiu o vídeo principal aí, né? O nosso vídeo da montagem do nosso time principal do canal, a base para a rodada é Bahia e Atlético Mineiro. Bahia e Atlético Mineiro. Quais são os melhores SG? Bahia e Atlético Mineiro. Quais são os melhores times para apostar na segunda rodada? Bahia e Atlético Mineiro. Então, não tem dúvida disso, né, galera? Mas a gente está buscando aqui o quê? Valorização, né? Eu mostrei, inclusive, né, ali o cruzamento de scouts para essa rodada, nesse vídeo, inclusive, nesse primeiro vídeo. Então, vai lá e assiste, tá? Aqui também a gente tem ali, né, o mínimo para valorizar. Vou até olhar aqui a pontuação mínima, né? Vou colocar aqui goleiro, ó. Tem ali, né? É basicamente o que está lá no cartório. Então, vamos começar pelo nosso goleiro. Vamos colocar aqui pontuação mínima. Tá batendo, né? Deixa eu ver aqui se está isso mesmo. Tá batendo, tá tudo certo, né? Então, o Cartola já informou valorização até a quinta rodada e a valorização ela é baseada no preço do jogador. Quanto menos custar, melhor para você, porque você vai colocar ali um jogador que custa pouco e se tiver potencial para rodar, se tiver potencial, não é só porque custa pouco. Muita gente também leva as coisas ao pé da letra, né? Tem que entender ali a fórmula de valorização dessa temporada. Custa pouco, tem um jogo favorável, jogo em casa, jogo com potencial, coloca, meu parceiro. Qual é o nosso goleiro? Ronaldo. Esquece. Não tem o que fazer, galera. Não tem o que fazer. Ronaldo. Vamos lá. Aqui nas laterais, né? Então,
O que nós temos aqui para valorizar? Igor Serrote, joga em casa? Joga. É um jogo contra quem? Flamengo. Mas ele precisa de quanto? Somente aqui, ó, 1,17 pontinhos já começa a valorizar, né? A gente tem o Hereda jogando fora de casa. Lucas Esteves, o outro lateral ali do Grêmio, é uma boa, né? André Hurtado, né? Joga em casa também. O Ayrton, esse daqui é interessante, precisa de 3,45, né? Santiago Arias precisa de 3,74. Mas é o que? Ele não jogou, né? Então ele precisa até um pouco ali, né? 4 pontinhos tá bom. René Saravia, do Galo, é interessante. O Galo tem um bom potencial para rodada, conforme falei para vocês. Reinaldo fora de casa não colocaria. Sherman, interessante. Escobar é muito bom, só que é um jogo fora de casa. Mas a média do cara é braba, né? É uma média muito boa, né? Tem média básica, né? Um cara que entrega pontuação. Aguirre, vale a pena? Vale. Matheus Bidu, passou daqui, galera, não vale para valorização, né? Tem jogadores aqui precisando de 12, 9, né? O caso do Piquerez, tem um jogo favorável? Tem, mas não colocaria. O William, tem um jogo favorável? Interessante. Média básica, porque ele entregou 19 pontos na última rodada, ainda que falou assim, vai perder o SG, não vai fazer nada. Toma, 7,50 para conta. Se tivesse o SG era o quê? Mais de 10. Então, já sabe, né, meu parceiro? Não vou nem olhar. O Guilherme Arana vale? Vale, mas ele precisa de 8. Aí precisa de um SG e mais alguma pontuação. Tem potencial? Tem, mas eu quero potencializar a minha valorização. Alexandre, vale? Mateuzinho, Paulo Henrique, vale? Vale. Paulo Henrique principalmente, mas o Paulo Henrique ele precisa de 6. Tá bom? Eu acho que vale muito, tá? Eu acho que o Paulo Henrique pode passar dessa pontuação. Mas o Juninho Capixaba eu até indicaria mais, mas ele ainda precisa de 6 pontos, né? Então é complicado. Wesley, esse vale demais, esse vale muito. 5 pontos, um SG. Só que o seguinte, sem SG, ele ficou sem SG nos 2 jogos, né? O Flamengo perdeu o SG nos 2 jogos, então já complica um pouquinho mais, né? Porque se perder o SG, ele vai ter que remar ali. Ou seja, se ele perde o SG, ele vai ter que buscar 10 pontos, e não 5, entendeu? Mas é aquele negócio, segura o SG também, né? Já fica brabão aí. Cara, vamos buscar aqui jogadores que custam barato e precisam de pouco. É o caso do Ayrton. Eu vou buscar o Santiago Arias. Eu acho que o Santiago Arias vale, tá? Mas aí tem que ver quem é que vai jogar. Qualquer coisa, o que você vai fazer? Você vai fazer que você vai vir aqui, ó, e colocar o René, por exemplo. O René tem um potencial também, ele joga em casa e é contra o Santos, e ele precisa de 3,78. Catazinho, eu não confio. Cara, o Igor Serrote, ele não pontuou por média básica, é muito pouco, né? Ele precisa de 1,17, ele passou de 1,17? Não passou. Contra o Flamengo, mais difícil ainda, você acha que ele vai passar? Eu acho difícil dele passar, tá? O Hugo e o Raul Cáceres, fora de casa, jogadores do Vitória, compensa? Não compensa, né, galera? Não compensa, né? Esse jogador aqui, Lucas Esteves, média básica, pífia também, né? E ele precisa de 3 pontos, não passou. Então aí você tem que colocar na sua mente. Andrés Hurtado, é contra o Botafogo, ó, 4,60, 3,10. Ele precisa de quanto? 3,15. Aí já tá compensando, né? Mas aqui, no caso, vamos buscar o Saravia, que tem um jogo favorável em casa. Eu acho até que o Saravia, eu só não vou colocar o Saravia aqui, porque aí eu vou diminuir o preço do meu banco, né? Mas, ó, se eu colocar o Saravia, mas aí são 2 jogadores que podem ser que não joguem, tá? Então, aí é complicado. Porque o Santiago Arias também é esse jogador, assim como o Saravia. São dúvidas para a partida. Aqui no Cartola tá mostrando que são dúvidas? Não. Mas a gente sabe que é. A gente conhece porque a gente, né, tá todo dia nisso aqui. E aí eu vou colocar Hurtado ou Sherman. O René, vamos de René, né? René jogo em casa, né? Então esse é o nosso banco. Então já montamos ali a parte defensiva, né? Eu não vou nem olhar para os jogadores mais caros. Muita gente vai dizer, não, olha, coloca. Cara, ó, esse jogador aqui, o Freitas, é interessante. Ele é um exímio cabeceador, tá? Mas ele também não passou dos 2 pontos que a gente necessita para ele poder pontuar ali. É o caso do James, né? Também é outro caso aqui, né? Que não passou. E do João Vitor, né? O João Vitor até entregou um ponto em cada partida, mas ele precisa disso, né? E é fora de casa. Eu indicaria o Freitas com gosto. Muita gente vai me dizer que o Léo Ortiz é uma boa. Só que o Léo Ortiz entregou o quê, meu parceiro? Nada. Mas eu vou confiar nele. Eu vou confiar nele. Precisando de 2 pontinhos, vai que. Vai que. Mas aí é pensando no quê? Um gol, uma assistência, um passe, desarmes, né? E aí o Santiago Mingo, né? Não tem jeito, né? Mas o Vitor Hugo também é uma boa, hein? Vitor Hugo, jogo favorável, hein? O Abner também, né? Cara, o zagueiro tem muito zagueiro, né?
Dá até para mudar ali com uma formação tática com 3 zagueiros, né? Ó, tem muitos zagueiros. Vitor Hugo, Abner, Santiago Mingo, Léo Ortiz. Então não vamos buscar o Léo Ortiz, não. O Léo Ortiz não entregou, né? Vamos de quem? Deixa eu ver. Cara, 2,60, jogo favorável. Vamos de Vitor Hugo. E vamos nos 2 SGs mais favoráveis para a rodada. Sem sombra de dúvida, sem problema nenhum. O técnico precisa de menos, ó. Fábio Matias novamente. Não vou nem pensar 2 vezes. Eu poderia escolher o Rogério Ceni. Só que o Rogério Ceni precisa de 5 e o Cuca de 6. E eu não vou colocar. Eu vou colocar um técnico que tem um jogo em casa favorável, precisa de muito menos, né? No caso aqui, Fábio Matias, então potencializando o nosso ganho de cartoletas, tá? Na zaga aqui, eu já vou até buscar logo o nosso zagueiro aqui e ele vai ser o Léo Ortiz, pronto, sem problema nenhum. Então a gente melhora o nosso banco, a gente coloca jogadores com muito potencial, baratinhos, ó, veja que a nossa linha defensiva custou apenas 31 cartoletas, nada, mas nada. Dodge, volante, pé duro, não quero. Giraldo, volante, pé duro, também não quero. Ricardo Hiller, volante. José Martins, volante. Patrick de Paula, é interessante. Patrick de Paula vem entregando ali. Então, precisando de 2 pontinhos, eu não vou nem pensar, eu já vou colocar ele. Fez gol no meio de semana, tem pegado bola parada, tem sido um jogador super interessante, tá? Jogando fora de casa aí diante do Bragantino, que cede muito espaço, não penso 2 vezes, meu parceiro. É o homem na cabeça. Vamos ver dúvida aqui pra gente. Vamos colocar dúvida, vamos colocar tudo junto aqui para ver o que nós temos aí. O Jean Lucas vale? O Jean Lucas, cara, não sei, mas jogo em casa vale, tá? Jogo em casa vale. Fabrício Domingues, Rivera, vale. Rivera eu já falei desde o começo da temporada, tem muita média básica, mas é um jogo fora de casa contra o Vasco. Chico Kim, vale, mas é fora de casa, não colocaria. Matheus Fernandes, não colocaria. O jogador tem se lesionado constantemente. Lucas Mugni, fora de casa. Cara, o Lucas Mugni, ou ele pontua ali. Cara, ele tem condição, né? O Lucas Mugni ele tem bola parada, ele tem uma série de coisas ali que podem fazer ele passar desses 3 pontos, né? Gabriel Bontempo, esse daqui vale demais, né? Vale demais, precisando de pouquinho para valorizar. E ele tem passado ali dos 6 pontos, né? Cara, ele precisa só de 3, mano. Gabriel Bontempo, para mim, um dos melhores para a rodada. O Alisson é aquele negócio. Complicado, tem que se envolver. O Alisson só pontua se envolver. Se ele fizer gol, dá assistência. Não adianta. O Danielzinho, esse daqui é brabo, hein? Esse é brabo também, precisando de 3 e pouco, mas eu estaria ali ou com o Jean Lucas ou com esse outro jogador ali. Igor Coronado, fora de casa? Não iria, né? E Lucas Evangelista já mostrou pra gente aí que vai ser uma gangorra, né? 8,80. John em casa, precisando de 4 pontos. Entregou 3 em um, 2 no outro. Precisa de 4. Vai entregar? Aqui já começa a ficar mais caro. O Everton Ribeiro vale, mas olha só. Vai confiar? Não. Baralhas, esse vale, né, galera? 6 pontos aí já no primeiro jogo, já meteu ali uma valorização monstra. Eu vou baratear, galera. Eu vou baratear, eu não vou inventar, não. Ó, o Cauli é interessante, né? O Iago Pikachu gosto bastante, só que é 4,90. Cara, vamos de Sherman. Bom tempo, me desculpe. Precisando de 3,89, tá fazendo 6. Bora de bom tempo. E aí, galera. Cara, Jean Lucas não tem como. Para essa rodada eu vou colocar. E aí vamos buscar um ataque com bastante potencial aqui, tá? Garré, não. Galeano, não. Amuso, não. Lucas Braga, não. Arezo, muito interessante, tá? O que esse jogador tem entregado, fez gol ontem novamente. Muito interessante. Resta saber se o Bright White vai jogar. Se o Bright White vai jogar, aí se ele for jogar, aí o Arezo vai ficar de fora. Há dúvida aí, né? Então fica de olho. Batalha, não. Yuri Castilho, você tem entregado pouco ali, né? Alejandro Martins do Botafogo, do Ceará, me desculpe, tá? Do Ceará, esse daqui é ponta, né? O jogador aqui é ponta, esse Alejandro Martins. Eduardo Sacha em casa, contra o Botafogo, desculpe, mas não vai não, hein? Gabigol não, só em casa. Canóbio não entregou a nossa média básica, né? Canóbio não entregou, né? Complicado, hein? Eric Pulga, esse tem potencial, já vai pro time. Esse tem potencial. Lúcio Rodrigues já vai pro time. Guilherme fazendo 7 toda a rodada, precisando de 5. Meu Deus do céu. É excelente, né? Excelente. Excepcional, né? Luciano precisando de 6,66 jogando em casa. Eu acho que é um cara que tem potencial, porque ele entregou 1,50, entregou em 3,70. Não tem Caleri para esse jogo.
muito provavelmente não deve ter ali os outros meio-campistas do São Paulo. Lucas, não sei o Oscar. O Oscar como custa muito caro, mas eu creio que o Luciano tem muito potencial nessa partida diante do Cruzeiro. Então eu vejo ele como um grande nome aí para a rodada, precisando de 6,66. Ah, Catazinho, mas é muito, né? O Gabriel Talhari tem mais potencial até, né? Porque ele entregou 6 no último jogo. E eu acho que, cara, vai ficar entre esses dois. Só que aí a gente não teria um bom banco, né? A gente poderia fazer o seguinte, hein, galera? Vamos botar potencial nesse jogo, hein? Ou nesse time, na verdade, né? A gente vai buscar os caras que estão entregando, galera. A gente vai buscar o Talhari, que pode entregar com jogo favorável em casa, tá? Jogo favorável em casa. E aí a gente busca aqui, né? Não vai mudar daquilo que a maioria vai fazer, tanto no time principal. Eu acho que o ataque aqui você não precisa inventar tanto, não. O Eric Puga tem muito potencial. Eu vejo o Canóbio ali como um diferencial para a rodada. O Arezzo eu falei, né? Mas resta saber se o Arezzo vai jogar, o Eric Puga e o próprio Guilherme, né? E aí o Guilherme precisando de um pouquinho mais, 5,29, né? O Eric Puga precisa de 4,72, né? Só que o Eric Puga tem mais potencial. Só que eu vou buscar o Guilherme, tá? Eu vou buscar o Guilherme porque eu tenho que ver esse time do Bahia, como é que ele vai pro final de semana, porque tem Libertadores aí, né? No meio de semana diante do Nacional. Então toma cuidado, tá? Cara, Rivera já era uma peça que eu falei, até indiquei, né? E aqui vamos de Gabriel Brazão, né? Eu não vou fazer o antinegativo no goleiro, porque eu acho que no time de valorização, a tendência é buscar valorização. E mesmo esse goleiro que possa tomar gols, ele pode fazer valorização. Então aí você perderia ali o goleiro, mesmo com a valorização, porque se ele fizesse a pontuação ali, entendeu? Vocês vão entender, basicamente. Eu vou deixar, mas quem quiser fazer, fica à vontade, tá? O time custou apenas 76 cartoletas e a minha busca aqui é de pelo menos 12 a 15 cartoletas, né? Isso no normal. Se não der certo, eu acho que pelo menos umas 6 ali a gente busca. Então, fica de olho, tá? Vai ter mudanças nesse time certamente, porque podem ser que algumas peças aí acabem ali, né, mudando, ou então não ficando ficando prováveis. É o caso desse trio aqui, né? Lúcio Rodrigues, Jean Lucas, Santiago Mingo e Ronaldo. Por quê? Porque o Bahia ainda joga no meio de semana pela Libertadores, então fica de olho aí, tá? Capitão de luxo vai ser o Guilherme, já por conta disso. Capitão desse time, vamos de Luciano, conforme falei, vejo muito potencial nele nessa rodada. Inclusive pode ser o proponente ao pênalti. Beleza? Entenderam? Entendeu? Então, se entendeu, já aproveita para me seguir lá no Instagram, deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever nesse canal, tá? Eu vou postar o vídeo nos 2 canais, então já sabe o que fazer. Deixa o seu like, se inscreve, segue a gente aí e tamo junto. Bora pra cima. Tá fechado o nosso time de valorização, custando apenas 76 cartoletas. Esse time tem um grande potencial aí para a rodada. Falou, até mais!